Shalom, queridos, graça e paz, uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Shalom, Martins, graça e paz. Rosaura, Deus abençoe, que saudade de vocês. Kátia, Carol Denk, que saudade de vocês, viu? MDF Lembrancinhas, não sei quem é, mas manda o nome aí. Carlos Eduardo, Shalom, Carol, Shalom, Goretinha, tudo bem, Gorete? Zica, Bárbara Portes, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Camila, Marcelo, Marley, Jailene, Bessa, Dudu Biac, glória a Deus, Kátia, Juliano Longaray, Jéssica, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. Gilmara, André Martins, olha aí, Felipe Correia, Rodrigo Rocha, glória a Deus. Como é bom ver vocês, pastora Mônica, como é bom ver vocês, como é bom a gente ter esse tempinho nosso aqui todo dia, não é verdade? Luana Matos, glória a Deus, glória a Deus. Elias Viviane Marques, seja bem-vindo. Queridos, me digam uma coisa, enquanto alguns vão entrando ainda, como é que está? Estão olhando os devocionais de manhã? Dona Vanilda, Arthur Esperotto, esfriou, é verdade, eu botei um casaco aqui, que estava dando um friozinho, meu Deus do céu. Jenny, ou Jenny, não, Shalom. Deixa eu perguntar para vocês têm conseguido acessar os devocionais lá no Telegram? Quem aqui está conseguindo aí, por favor, diga: eu estou lendo os devocionais, eu estou meditando. Graça e paz, dona Zica. Rafa, Tia Veraci, glória a Deus. Ação de graças, olha aí, já tá sabendo qual é o tema de hoje, hein? Arthur tá lendo também, a Carol tá lendo. Amém. Sara, Luana, não sai de casa sem ler, glória a Deus. Eu também não, viu? Eu não saio de casa sem ler. Aliás, é a primeira coisa que eu faço quando acordo. Lica Marques, seja bem-vinda. Ilka. Gente, hoje nós vamos ter um momento especial aqui novamente, tá? Vamos ter uma participação especial. Enquanto isso, Shalom Michele, André Ribeiro, Shalom, seja bem-vinda. Edu Volpato, seja bem-vindo, meu querido. Glória a Deus. Olha só, hoje nós vamos ter uma participação especial aqui novamente. Então eu quero te pedir que você... Boa noite. A Kátia disse que está lendo sem sair. Maravilha. Marcos, seja bem-vindo. Ju Longaray, Viviane, Isa, glória a Deus. Olha só, Eneida, vamos lá. Olha, a Jéssica escreveu aqui: sim, tenho lido e venho sendo muito edificada com os devocionais de dia e à noite nas lives, glória a Deus. Queridos, então quem ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, clica ali na bio, tá? Você tem um Linktree ali que você vai encontrar um botão chamado Devocionais no Telegram ou grupo do Telegram. Vai lá, te inscreve, entra lá e aceita fazer parte do grupo, tá? Que todos os dias eu coloco devocionais lá, também divulgo vídeos e quero ver se eu começo a colocar outros conteúdos lá também, tá bom? Esse grupo é no Telegram, porque o Telegram ele cabe muito mais gente que no WhatsApp, ele é muito mais interessante, até porque quando você entra, você tem acesso a todo o conteúdo que eu já postei lá. Então, vai lá, te inscreve e nos ajude a fazer sentido todo o trabalho que isso dá, né? Mas esse trabalho é feito com muito amor para abençoar a tua vida, tá bom? Então, por favor, aqueles que não têm ainda, vão lá, se inscrevam no Telegram e vocês vão realmente ser abençoados. Assim eu espero. Amém? Bom, na semana passada nós tivemos uma live aqui
e com uma palavra excelente que foi nos entregue pelo nosso querido irmão Martins, que aliás teria sido ungido ao ministério pastoral agora dia 12, no 12º aniversário da EBN, domingo, mas infelizmente por causa de em razão de todo esse isolamento social, a igreja não pode abrir, né? Nossas atividades estão suspensas, nossas atividades no templo estão suspensas de maneira indeterminada. Então, diante disso, não podemos dar prosseguimento, mas ele tem como entendimento da chamada pastoral, ele e demais 12 estarão nos ajudando aqui nas lives. Então hoje eu pedi para ele reprisar a palavra, que foi maravilhosa, mas o Instagram travou aquele dia. Muitos ficaram sem a imagem e outros nem imagem e nem áudio, tá? Então eu pedi para ele, Martins, vamos regravar essa palavra, porque vale a pena a gente gravar aquilo que tem relevância para nossas vidas. E é uma palavra muito abençoada. Ó, Jean Charleston, Deus abençoe, querido. Em nome do Senhor. Grazi, seja bem-vinda. Thaisa. Então eu pedi para ele estar. Agora eu quero saber da nossa equipe de liderança, ou dos discípulos da IBN, os nossos discípulos, qual o 12 aí da tua macro que você gostaria que trouxesse uma mensagem aí? Coloca o nome aí do 12 que você gostaria que trouxesse uma palavra aqui no programa do pastor, aqui todo dia às 20 horas. Tem algum 12 aí, ó? Shalom, Luciano Melgar, seja bem-vindo, querido. Tem algum 12? Coloca aí, ó. Quem você gostaria de ver? Olha aí, ó. Tem gente querendo ver o Rodrigão ministrar aqui, hein? A Jéssica pediu a Sheila. A Jenny pediu a Goretinha. Olha aí. Shalom, Cris. Bem-vinda. Tio Lê. Olha aí. Olha aí. Então, ó. Está lançado o desafio. Está lançado o desafio ao Juju. Rodrigo Braz, ó. Tio Lê, Rodrigão. Rodrigão, acho que tu tá vencendo a parada, hein? Catiane, seja bem-vinda. Janda, sejam muito bem-vindos. Oi, querida, tudo bem, Cris? Nath Paz, a tia Lu, olha aí. Ô, Glória. Então, assim, ó, eu já lancei o desafio para eles aí. Agora já botaram uma pressão aqui ao vivo também. Agora eu tô querendo ver eles se mexerem, porque a porta aqui está aberta. Estou aguardando, então, todos estes que foram citados e os demais para se prontificarem a estar me ajudando aqui. Amém? Mas eu não vou demorar muito. Queridos, clica aí no aviãozinho, convida mais 5 pessoas para estar aqui participando dessa live, porque essa palavra, ela merece ser ouvida com atenção e você vai ser muito abençoado. E assim eu creio em nome de Jesus. Vamos entrar então, Martins, vamos entrar. Mas é o seguinte, vamos ver se a coisa vai hoje, em nome de Jesus. Vamos ver se hoje não pendura. Se a internet vai dar sustentação. Shalom, Martins. E aí, pastor? Tá me escutando? Tudo bem? Só um pouquinho. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir, nos ver e nos ouvir? Pastora Mônica quer mais também, ó. Pastora Mônica, hein? Quem se antecipa governa aí, ó. Em nome de Jesus. Quem está nos vendo, tá bom o áudio e o vídeo aí? Não vai nós ficar uma live inteira aqui depois não acontecer. Então, assim, não estamos vendo. Se alguma coisa cair, nos avise, por favor, que a gente para a live e começa de novo. Amém? E aí, Martins, como é que tu tá, meu querido? Nesse tudo bem, pastor. Não tá com coronavírus aí? Não, graças a Deus, não. Glória a Deus, nem vai estar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pastor. Em nome de Jesus. Amém. Passamos aí por vários momentos, né? Às vezes, vontade de sair de casa, vontade de fazer as coisas que a gente gosta de fazer, né? Mas a gente está cumprindo aí a determinação, cumprindo o que diz as autoridades, né? E em cima disso nós somos abençoados, né?
Amém? Seguindo a sua Amém. orientação também, né? Sim, com certeza. Nesse momento a gente não pode facilitar, né? Olha, eu vou dizer que se eu tivesse em Porto Alegre, acho que eu estaria não conseguindo cumprir tanto esse isolamento, viu? Mas que bom que eu estou distante aqui, porque daí eu consigo. Mas vou dizer para você, é um desafio mesmo assim, mesmo estando longe aqui, é um desafio cumprir esse isolamento, mas a gente vai superar isso em nome de Jesus. Em Uma nome de notícia Jesus. boa é que a cada dia tem diminuído o número de mortes no Brasil do vírus, tá? O número de letalidade, o número de óbitos tem diminuído, né? Então, acho que chegou dias que teve mais de 100 mortes aqui no Brasil, né? E hoje, se eu não me falha a memória, até o meio-dia, até o início da tarde, tinha morrido só 5 pessoas, né? Então, já desde o do dia 5 tem diminuído, dia após dia, o número de casos fatais, né? Isso é uma notícia boa, é sinal que, sei lá, de alguma forma está funcionando aí o isolamento e espero que com menos tempo aí a gente consiga, então, resolver essa questão aí de alguma maneira, né? Estamos crendo também que Deus vai nos dar uma solução para esse negócio. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Amém, queridão? Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza disso, pastor. E eu acho que Deus também colocou a igreja de joelhos nesse momento, né? É A verdade. igreja, a igreja como um todo, né? Eu acho que as pessoas estão lendo mais a Bíblia, É estudando verdade. mais, orando mais. E Deus está falando alguma coisa para a igreja. Eu acho que a igreja vai sair fortalecida desse momento aí. E eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Sim, é verdade. Eu creio nisso. Eu creio que esse momento é momento de darmos as mãos, de estarmos numa só fé, juntos e clamando ao Senhor por livramento. E Ele está dando, viu? Eu creio que vai passar logo isso em nome de Jesus. Nós estamos crendo nisso. Amém. Realmente é um tempo desafiador, mas vai terminar em nome de Jesus. Amém? A Eneida está falando ali, joelhos e mãos dadas. Isso mesmo, Eneida. Mas, Amém. Martins, não vamos sem mais delongas, vamos entrar na palavra para que a gente tenha tempo de poder meditar nessa palavra tão abençoada. E te agradeço por aqui estar reprisando a palavra, porque realmente foi, eu não sei o que aconteceu aquele dia, e a gente foi muito prejudicado, mas eu creio que hoje vai dar certo em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém? Quero agradecer também a oportunidade que o senhor está dando, né? De Uhum. estarmos trabalhando a palavra de Deus aqui. Amém. E eu sinto que essa palavra, ela tem muito a ver com esse momento agora, né? Sim. Como eu tinha começado na outra vez, assim, eu não sei se foram essas palavras, não dá para reprisar tudo, mas eu vou falar o que o meu coração está mandando aqui. Parece Uhum. que estamos todos, o mundo inteiro está no mesmo barco agora, né? Sim. Estamos todos na mesma situação, né? Então, tem teste, a gente está recebendo teste do mundo inteiro para fazer aqui no Brasil, estamos produzindo respiradores, assim como outros Sim. países do mundo, estamos todos no mesmo barco, né? E Amém. esse barco ele está balançando, esse barco ele está, né? Nós estamos vendo aí problemas na saúde, problemas na economia, É verdade. demissões. O barco ele está balançando, né? E eu quero falar de uma palavra de encorajamento. Essa palavra Amém. é uma palavra de encorajamento. Então, Amém. o título da palavra é Força para Vencer. Né? E essa força não é uma força física, não é uma força humana, assim. É a força que envolve a nossa alma, envolve a nossa presença, na presença de Deus, envolve tudo. Uhum. Então, eu vou colocar 5 pontos aqui, né? Como é a sua orientação. São 5 pontos. Fala sobre a viagem de Paulo a Roma, tá? E nesse trajeto tem um naufrágio. Então, eu vou Sim. colocar aqui a situação, tá? A história, como ela acontece. E nessa semana que passou, eu estava pensando assim, que parte da Bíblia nós encontramos essa viagem, né? Nós encontramos
27º capítulo do livro de Atos, e depois vem o 28. Sim. Eu vou dizer que, nesse período, Paulo já está no mais alto nível de maturidade espiritual. E as ações dele, assim, são ações do Espírito Santo. Então, o que eu estou querendo dizer é que Paulo pediu, ele estava sendo muito perseguido em Cesareia, que é um lugar perto de Jerusalém, mas estava sob domínio romano. Ele estava sendo muito perseguido e ele pediu para ser julgado em Roma, o STF de Roma lá. Sim. E autorizaram. Autorizaram, não, vamos te colocar perante César. E passado alguns dias, ele permaneceu... Porque ele era cidadão romano também, né? Ele era cidadão romano, isso. Obrigado, pastor. Ele era um cidadão romano e tinha direito a isso. E eles colocaram ele num barco, e aí é que se dá a história toda. No início, até, desse barco, dessa viagem de Paulo, o comandante do barco, ele até tratou Paulo com assim, foi amigável, mas Sim. Paulo é um prisioneiro. Uhum. Tem 276 pessoas no barco, nesse barco. Eu acredito, tá? Que tinha uns 200 soldados aproximadamente. Então tinha mais tripulação e prisioneiros, fechando uma conta aí de 276 pessoas. Sim. 200 soldados, aliás, desculpe. E eles saíram, trocaram de barco, pegaram um barco com uma carga de trigo, mais pesada ainda. Eles pararam num lugar chamado Bons Portos. Paulo já tinha viajado muitas vezes por ali e conhecia a época do ano que estava. Paulo disse que a viagem não ia ser boa e eles resolveram seguir adiante. E aí nós temos o naufrágio. E o que acontece no naufrágio é o que vai diferenciar Paulo de outras pessoas, né? O que vai diferenciar Paulo como uma pessoa que depende de Deus. E eu acho que algumas pessoas que estão escutando essa live, talvez até estejam assim, até sem esperança. Porque perderam emprego, porque não vendem mais nada, porque os negócios estão diminuindo. Então, a pessoa diz assim, Deus, se não for tu... Eu quero dizer para essas pessoas, para todos que estão assistindo essa live aqui, que Deus é a saída. Deus é a saída para todos os problemas. A gente só tem que buscar Deus. E Paulo era um buscador de Deus nato. Então, cinco itens que tem a ver com Paulo aqui. Primeiro item, fé incondicional. Então, assim, mesmo no centro da vontade de Deus, às vezes nós estamos no centro da vontade de Deus. Naufrágios vão acontecer. Paulo está indo para Roma. Deus mandou ele para Roma e ele pediu para ir para Roma. Jesus falou para ele, vai para Roma. Ele pediu para ir para Roma, está no centro da vontade de Deus e naufrágios vão acontecer. São coisas que vão acontecer. Mas então o crente passa por isso também. Hã? Crente passa por isso também. Crente passa por isso, é verdade. Viu, Martins? Como eu estava falando para uma irmã antes, que eu estava dando um aconselhamento, que ela mandou uma mensagem para mim, eu disse que, olha, não tem como nós não passarmos por este momento como nação, como trabalhadores, como em qualquer esfera, e de alguma forma não sermos impactados, porque nós todos estamos no barco, né? Então, não tem como não sermos impactados. Então, a igreja foi impactada por estar com as portas fechadas, as empresas estão sendo impactadas, tudo está... Então, só que a questão não é o impacto ou não, a questão é quem nós somos diante do impacto, né? Amém. Eu acho que é exatamente o que tu vais colocar aí sobre Paulo, porque se nós estamos bem fundamentados, ainda que o barco afunde, a gente sobrevive, né? E o impacto, nós podemos estar realmente vivendo o impacto agora, isso é uma realidade, nós não estamos aqui numa negação de pensamento, não pensa que não está acontecendo nada, que não vai acontecer, não estamos negando o pensamento, nós estamos encarando os fatos,
Mas sabemos que mesmo se o barco vier a afundar, como foi o de Paulo, a provisão do Senhor está sobre nós. Amém? Amém. E também, pastor, quando eu coloco a fé incondicional, é que quando a gente tem muita fé, o medo corre. Mas quando a nossa fé diminui, o medo aumenta. Sim. Então, muitas vezes nós achamos, né, e eu até falei isso na semana passada, a gente acha que está no limite, né? Sim. No limite. Eu até citei o treinamento do campo, porque as pessoas acham que no campo elas vão sofrer fisicamente. Na verdade, elas vão dormir muito pouco. E o sono é uma coisa que arrebata muitos, arrebata muita gente. Ele é praticamente invencível, né, Martins? E outra, pastor, o momento de descanso, quando a pessoa quer descansar, ela não vai descansar. E momentos de descanso são coisas que arrebatam outro grupo de pessoas. Uhum. E quando a pessoa está no limite, aí é que começa o treinamento. Quando a pessoa diz, eu não aguento mais, aí é que começa o treinamento. As instruções teóricas, elas começam às 23 horas da noite, elas vão até às 3 da manhã. Exato. Então, é justamente no período em que as pessoas querem estar deitadas e dormindo, né? É que nem aquela frase que diz que o elástico ele só tem valor quando ele está esticado. É verdade, é verdade. Então, olha só, pastor. Eu vou começar lendo o primeiro versículo, tá? Então, estou falando da fé incondicional. Item 1. Versículo 1. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então, assim, Paulo é um prisioneiro. Olha, prisioneiro não fica solto, tá? Não fica liberto, assim. E o que os estudos demonstram é que provavelmente ele foi amarrado nas mãos e nos pés. E talvez ele tenha sido amarrado das duas mãos em conjunto com os pés, tudo numa coisa só. Claro, não vão levar os prisioneiros num barco, né? Não tem tornozeleira eletrônica, não tem nada. Tem que levar amarrado mesmo, não tem jeito. E aí vem a fé dele. Então, assim, o fato dele estar amarrado não tirou a fé dele. Sim. Eu quero dizer para todos que estão assistindo essa live, não perca a sua fé. Não perca Amém. a sua fé. Aumenta a tua fé, busca Deus. Puxa vida, mas eu já orei, continua buscando mais. Sim. Busca mais. Ah, mas eu nunca busquei porque eu não sei como é que eu busco. Fala com Deus, Deus vai te escutar. Deus vai te escutar, pode ter certeza disso. E Deus tem solução para todas as coisas. Deus tem solução para tudo. Esse é o ponto 1. Ponto 2. O ponto 2 é resiliência. Então, assim, muitas vezes a gente associa resiliência com, sei lá, firmeza ou resistência. Até é isso, tá? Mas a resiliência é também a capacidade de se adaptar às mais diversas situações. Sim. A resiliência é a capacidade de suportar e ainda ter uma mente otimista, pensando numa saída. Resiliência também é aquele momento em que a gente pode pegar um problema, certo? E usar aquele problema para ter uma nova alternativa, uma nova solução. É o que a gente tem visto aí com relação aos mercados. Tem muita gente perdendo dinheiro, é verdade, mas tem muita gente ganhando dinheiro. É verdade. Tem muitos nichos de mercado que apareceram. Então, aqui mesmo em Canoas, tem mercados que começaram a entregar em casa. E outros não conseguem fazer isso porque a mecânica de trabalho, o estilo, até a história daquele mercado não permite que eles façam isso. Então, olha, alguns estão ganhando dinheiro e outros estão perdendo dinheiro. A resiliência é isso, é a capacidade de suportar. E Paulo está sendo resiliente porque ele está indo num barco e os ventos estão atacando o barco, os ventos estão tentando virar o barco e ele está ali com a fé em Deus, resistindo àquilo, pensando em soluções, pensando em alternativas, mas a gente não pode esquecer, ele está amarrado nos pés e nas mãos.
Sim. Às vezes as pessoas estão numa situação até muito melhor que de Paulo, né? Paulo está sendo preso ali, 200 soldados, e a pessoa está ali reclamando de uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Cuidado, cuidado. É verdade. Cuidado que a tua alma foi afetada. Emocionalmente, tu já está afetado. Já está afetado. Tudo tem uma saída. E em Deus, melhor ainda. Amém. Certo? Então eu vou ler uma partezinha aqui com relação a essa parte, tá? Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, que Paulo recebeu o recado de Deus no terceiro dia de viagem. E nesse terceiro dia, sabe, ele só tomou o controle do barco no 14º. Ele aguentou no osso, vamos dizer assim, Meu Deus. 11 dias com o barco balançando e ele com a promessa na cabeça dele. No 14º ele recebeu o comando. Hã? No 14º ele recebeu o comando. No 14º ele recebeu o comando. Mas assim, ó, o barco tá balançando e ele diz assim, eu sei que isso vai dar certo, mas e o barco tá balançando. Então, eu vou ler o capítulo 27, versículo 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Sim. Então, não tem o que fazer. Paulo já deu a dica, Paulo deu a contribuição dele, mas vamos pensar assim, vamos supor que Paulo é Deus e nós somos a tripulação. Às vezes a gente se agarra naquilo que é mais firme. Não, mas o piloto aqui, não, mas a minha empresa lá, não, mas o meu emprego aqui, meu dinheiro na poupança lá, eu tenho carro para vender ali. A gente se agarra nas situações. É verdade. E se esquece daquilo que Deus está falando. Se esquece das promessas de Deus. Se esquece daquilo que Deus pode fazer. Amém. E nitidamente a gente nota que a tendência das pessoas é se segurar no barco. Mas o barco vai virar. O barco vai virar. Mas a tendência das pessoas é se segurar firme nas coisas. Aí o apóstolo fala do culto. Aí o apóstolo dá uma orientação. Se o barco vira, a pessoa vai junto, né? O barco vira, a pessoa vai junto. Se ela está agarrada no barco, o barco afunda, ela afunda junto. Aí o apóstolo dá uma orientação. Aí tem uma revelação, hein, Martins? Estamos no barco, mas temos que estar desprendidos desse barco, viu? Exatamente, pastor. Não é o que a Globo diz, não é o que o jornal diz. Exatamente. A economia vai mal, mas para nós vai tudo muito bem. Amém. Nós vamos chegar a Roma. Amém. Então, aí o apóstolo dá uma orientação, dá uma direção, a pessoa, mas eu tenho que ficar ali, eu tenho que fazer isso. As pessoas se prendem. Eu vou dizer que isso é uma ação natural. É uma ação natural a pessoa buscar aquilo que aos olhos humanos é o mais seguro. Mas nem sempre o que aos olhos humanos é o mais seguro é realmente o mais seguro. Agora, a palavra de Deus é realmente segura. A palavra de Deus nos salva. E a palavra de Deus vai garantir vitória para a tua vida. É verdade. Amém? Eu digo mais ainda, a palavra de Deus vai te dar ideia criativa para você pular para o barco certo nesse momento, viu? Amém. Se tem um afundando, Deus tem um bote do lado para te salvar, meu irmão. É verdade. A palavra de Deus é que vai te dar essa sabedoria. Amém. Nessa viagem aí, quem estava junto, tá? Ao que tudo indica, o Lucas estava junto, tá? Sim. Lucas, e no início ali do capítulo 27 fala de Aristarco também. Então, como o Lucas está escrevendo, eu acho que o Lucas estava com medo. Porque no versículo 20, diz assim, ó, 27, versículo 20. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar-nos. É Lucas que está escrevendo.
Isso pode acontecer com a gente. Isso pode acontecer. Talvez Paulo tenha ficado com medo também. Talvez Paulo tenha ficado inseguro. Mas a nossa tábua de salvação é Deus. É verdade. É Deus. E eu quero dizer que para muitas pessoas que estão assistindo a live aqui, que estão com o problema dos negócios, termina essa live e começa a pensar em alternativas. Começa a pensar em saídas. Pede para Deus criatividade. Pede para Deus sabedoria. E Deus vai resolver todas as situações, assim como resolveu com o naufrágio do Paulo. Aqui não tem plano B, aqui. Estão todos no mesmo barco, não tem saída, é alto mar. Eu tenho um versículo em Isaías, acho que é 43, que Deus fala que cria caminho no deserto. Olha que deserto não tem... Para que lado eu vou, né? Só tem areia para todos os lados. Sim. E eu gosto muito dessa passagem. E em Naum é um livro ótimo de achar na Bíblia, assim, nossa, é um livro legal de achar, rapidamente a gente acha. Naum, Deus também faz caminho no meio do vendaval. Então, imagina, no vendaval só tem onda para todos os lados. É Deus falando. Então, tem saída. Tem saída. Tem saída. Amém. Tem saída. Deus quer aumentar a tua força. Deus quer aumentar a tua resiliência agora, nessa noite, no dia de hoje. Amém. No final, o pastor vai orar e vai abençoar a vida de vocês. Amém. Terceiro ponto, entender a situação. Como assim entender a situação? Quando Paulo disse que a navegação ia ser perigosa, Paulo estava falando de vendavais físicos, estava falando de circunstâncias do mar, estava falando das condições de navegação. Então, assim, o mar está revolto, estou fazendo a leitura da situação. Tem tempestade, o tempo está escuro, está cheio de nuvens, eu não consigo fazer orientação pelas estrelas. Né? Eu não consigo... E agora, como é que fica? Para que lado a gente vai? Naquele tempo eles usavam muito os mapas náuticos, eles usavam muito a leitura das estrelas para estabelecer os caminhos. Mas o tempo está nublado. E agora? Entender a situação é uma condição necessária nesse momento. Pensando que essa situação que estamos vivendo é uma situação de barco em meio à tempestade, leia a situação. O que está acontecendo? O que está acontecendo com os seus negócios, com o teu emprego, com a tua família, com os teus relacionamentos? O que está acontecendo? Faça a leitura correta. Leituras incorretas, vai acontecer o que aconteceu com o comandante desse barco. Ele fez uma leitura incorreta da situação, e leitura incorreta vai trazer consequências. E eu quero dizer para vocês que, muitas vezes, Deus faz uma leitura da situação, muitas vezes Deus diz para a igreja qual o caminho a seguir, e a gente, nós somos donos de si, eu conheço, eu sei como fazer, eu sei como passar por aqui. E eles estavam, quando Paulo falou isso, eles estavam num porto chamado Bons Portos, e dava para ver um outro porto chamado Fenice, muito mais estruturado. Eles disseram, não, vamos para lá. Aí, nesse caminho, para ir para lá, o vento nordeste pegou. O vento nordeste pegou o barco. Eles foram buscar uma situação segura, sabe? Então, às vezes, a gente está olhando alguma situação na nossa vida que parece ser um porto seguro, mas não é o que Deus está mandando, não é o que Deus quer. E como é que eu vou saber o que Deus quer, Martins? O que Deus quer, só vai saber quando tu buscar a Deus. Amém. Quando tu tem intimidade com Deus, tu sentir Ele no teu coração, tu sentir Ele falando na tua mente. Amém. É uma coisa sobrenatural. As pessoas começam a dizer, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Para quem não está entendendo o que a gente está falando aqui agora, eu quero te dizer que Deus vai falando em pensamentos, vai colocando ideias e elas funcionam. Aí Amém. Começa a dizer, não, mas isso deu certo. Isso deu certo. E eu quero dizer que Deus usou o nosso pastor Alexandre, que está aí na live, muitas vezes para me dar direções na vida. E elas funcionaram. E eu tenho benefícios até hoje. E esses benefícios mudaram a minha vida. Os benefícios que ele deu para os meus filhos, as orientações que ele deu para os meus filhos deram certo.
e eles estão casados. Glória a Deus. Pessoas da igreja, e eles estão felizes. A gente seguir a direção não quer dizer que a gente vai seguir. Tá bom, pastor, tá bom. Mas os benefícios vêm. Amém. Os benefícios vêm. Às vezes é assim Coloca mesmo. aí Tá quem bom. já foi abençoado por Deus porque seguiu uma direção. Coloca aí quem foi abençoado por Deus porque seguiu uma direção. Coloca aí, escreve aí. Escreve aí. Muito bem. Entender a situação. E o que eu observei também, como a palavra é grande, eu vou falar para vocês algumas coisas. Que no começo eles começaram a tirar coisas do barco, tiraram o peso, tiraram carga e tal, tudo para salvar o barco. Foram cortando eles fizeram, hoje de tarde, apóstolo, eu contei, eles fizeram 5 ações para tentar salvar o barco. 5. Nenhuma para salvar ninguém. Nenhuma para salvar ninguém. 5 ações para tentar. Larga o barco, meu irmão. E fazendo um paralelo, tá, com o mundo hoje, tem gente que está também, e não está errado, tá? Mas está fazendo um monte de ação para cortar custo, né? Mas está apegado, se o barco estiver afundando, vai junto. Está apegado no barco. Está confiando no barco. Está confiando no barco. Só para contribuir aqui, Martins, não é que a gente tenha que abandonar os barcos. Por exemplo, se tu tem uma empresa, tu não vai abandonar a empresa. Sim, tu tem que cortar custo, tu tem que tirar o peso mesmo, tem que ajustar as velas do barco. Mas a tua confiança não pode estar no barco, porque o barco pode afundar. E se ele afundar, e se você tiver com a confiança no Senhor, o barco afunda, você não vai afundar. É verdade. Uma coisa é o barco afundar, outra coisa é a gente morrer junto com o barco, né? E a provisão de Deus nos salva nessas horas. É verdade. É verdade. Isso, Martins? É isso. Quando eu falei, pastor, de barco, eu estava dizendo assim, às vezes o cara tem que mudar uma estratégia da empresa, mas ele está preso, enraizado numa estratégia antiga. Está vivendo uma crença, um paradigma, tem que ser assim. Paradigma. Não, agora tu faz venda online, tu não pode fazer venda corpo a corpo, faz venda online, larga o barco. Larga o barco. Sim. Faz venda online, faz teleconferência, usa o Hangout, usa o Zoom, usa o Skype. Dá um jeito, larga o barco. Agora. É o que nós estamos fazendo hoje, viu? É verdade. Fechou o templo, nós fomos online. Pronto. Não paramos. O importante é continuar manifestando aquilo que tu é. Né? Amém. Continuar sendo aquilo que tu é. Amém. Ó, o Juliano Longaray está falando, ó, tira a confiança do barco. Ou a confiança no barco e coloca no Senhor. É isso aí. Amém. Amém. Eu vou ler mais um trecho aqui, tá em 27 e 21. Não se preocupa, apóstolo, que eu estou cuidando do tempo, tá? Uau! Tem o cronômetro aqui do meu lado. Que agora tu já está experiente no negócio. Já sei. Tô com o cronômetro aqui do lado. Então, assim, 27 e 21. E havendo já muitos dias que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável aos senhores ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Olha só. Olha só. Mas agora, admoesto-vos que tenhais bom ânimo. Amém. Tenham bom ânimo. Vocês Amém. todos aí, tenham bom ânimo. Essa situação ela vai virar para melhor. Amém. E Paulo deu um jeito de levantar e falar isso para as pessoas, mas Paulo está amarrado ainda. A gente não solta preso. Paulo está amarrado, mas ele disse, ó, tenham bom ânimo. Amém. E aí ele segue dizendo assim, ó, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Pare de se preocupar com as coisas. Se preocupe com as pessoas. Amém. Certo? Com as pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Amém. Isso é tremendo. E tem uma coisa, viu? Quando nós cumprimos uma missão, um propósito de vida, isso sempre precisa necessariamente envolver pessoas, né? Porque se eu cumprir um propósito que não é para ninguém, então não é propósito. A nossa chamada, a tua empresa vai prosperar se você resolver problema de pessoas, né? O teu negócio vai andar se você resolver o problema das pessoas. O teu ministério vai andar se você apontar para as pessoas e abençoar, ter uma entrega
em que realmente transforme as vidas. Então, são as pessoas. Agora, qualquer coisa que eu fizer nessa terra que não tenha a intenção de manifestar Jesus que tem na minha vida, na direção das pessoas, esse projeto ele está fadado ao fracasso, né? Ele não vai muito longe. Amém. É isso aí, apóstolo. Nós viemos aqui, vós quereis cumprir a lei de Cristo, carregue a carga uns dos outros. Nós Amém. estamos aqui para carregar a carga das pessoas. Amém? Amém. Assim como o senhor já carregou a minha algumas vezes aí. Mas deixa para lá. 27 e 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, aí o Paulo se mostrou quem ele é, de quem eu sou. E o Deus do Paulo é o meu Deus, é o Deus do apóstolo. E pode ser o teu Deus se tu ainda não conhece Deus. Eu quero te dizer que se tu está desviado da igreja, se tu não faz parte do corpo de Cristo, se tu fazia parte e não faz mais, esse é o momento. Deus escolheu esse dia. É verdade. Deus escolheu esse dia, escolheu essa situação. E eu vou te dizer, se tu procurou em muitos caminhos, se tu não encontrou saída, pois hoje tu vai encontrar saída. Mas não é por minha causa, é por causa do apóstolo, é por causa de Deus. Deus quer assim. Amém? Amém. Então, Paulo está dizendo de quem eu sou, e ele diz assim, ó, a quem sirvo esteve comigo. Ele não deixou dúvida. E aí ele diz assim no 24, dizendo, Paulo, não temas. Primeira coisa que o anjo falou para o Paulo, Paulo, não temas. E eu gosto muito do Velho Testamento, porque cada vez que Deus falava com alguém, Deus dizia assim, levanta a cabeça, levanta a cabeça. Mas dessa vez o anjo não pediu, porque o Paulo é Paulo, né? Não precisa levantar a cabeça, ele já está com a cabeça erguida, já tá de pé, já está... Ele disse, Paulo, não temas. Significa que o Paulo estava um pouco assustado, isso faz parte. Mas Deus é mais do que qualquer coisa. A palavra de Deus é maior do que qualquer circunstância negativa. Aí a pessoa assiste, tá com as vendas ruins. Aí assiste uma reportagem negativa, a pessoa se sente mais negativa ainda. Não. Faz o seguinte, vai pro quarto orar. Dobra o joelho, pede para Deus. Tu vai começar a vender. Tu vai começar, a tua empresa vai começar, a tua indústria vai voltar a funcionar. Teus negócios. Amém. 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 Então, ele diz assim, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Eu quero dizer o seguinte, se a tripulação representa as pessoas, e Paulo está representando Deus ali, eu queria dizer que às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho que fazer tal coisa, mas está me acontecendo isso. Mas eu tenho que ir para Roma, para César, mas o barco tá no naufrágio, tá em ondas. Como é que eu vou fazer isso? Aí no meio do caminho começa a murmuração. Não murmura. A murmuração não vai resolver nada. A murmuração não vai emitir nenhuma nota fiscal. A murmuração não vai fazer absolutamente nada pelo teu trabalho. Não vai absolutamente nada. Não murmura. Não murmura. Encaminha tudo para Deus, como o apóstolo falou ontem, né, em Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma. Lembra, apóstolo? Amém. Amém. Então, assim, exatamente aquela palavra, ela me chamou a atenção, porque o que Deus quer? Que a gente encaminhe tudo para Ele. Eu tenho que fazer a minha parte? Sim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Mas em algumas situações, a gente está num barco que ele está à deriva. E isso acontece. E aí nós precisamos da força de Deus. Amém? Amém. Quarto ponto. Cumprimento de princípios. Então, assim, os princípios de Deus são princípios para serem cumpridos. Amém. Então, eu sei que algumas pessoas aqui nessa live são da igreja, outras não são. Mas eu quero te dizer que quem está assistindo vai fazer parte da igreja, em nome de Jesus, tá? Vocês vão fazer parte da igreja. Então, assim, ó... Amém. O cumprimento se essa for a vontade do Senhor, né? Amém. Pode ter alguém assistindo do Piauí, do Acre, aí vai ficar mais difícil, né? Mas pode fazer parte dessa igreja online aqui que nós estamos
nós estamos tendo esse momento aqui. É verdade, é verdade, né, pastor? A igreja não precisa de parede, né? Não precisa de... Estamos aqui numa igreja. Então, eu quero dizer isso para vocês, assim, ó, essa situação ela vai passar. Essa situação ela vai ser resolvida por Deus na tua vida. Amém. Na tua vida. Basta uma decisão e as pessoas... Cumprir princípio é decisão. Paulo foi muito abençoado, é uma viagem épica, é gostoso de ler. E muita gente gosta de ler essa quarta viagem porque justamente é uma viagem épica, acontece um monte de coisa, Paulo se levanta, tudo bem, ótimo, é muito bom de ler, mas eu quero te dizer que Paulo era um cumpridor de princípios. Amém. Então, ele era um cara de oração, ele era um cara da leitura da palavra, ele era um sacerdote, ele pregava para as multidões, ele cumpria princípios, ele cumpria o que Deus preconizava para a vida dele. Então, sem o cumprimento de princípios, não tem como as pessoas serem abençoadas. É verdade. Mas, Martins, eu não conheço os princípios ainda, tu vai conhecer, faça parte do corpo de Cristo. Amém. Muito bem. Agora, o último ponto. Então, eu falei aí, apóstolo, falei da fé incondicional. Sim. Falei da resiliência. Falei em entender a situação. Falei em cumprimento de princípios. Ali no cumprimento de princípios, o texto é o seguinte. Atos 27 e 25. Portanto, senhores, tendo de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Amém. Eu quero dizer para vocês aí que eu também creio em Deus. Amém. Eu também creio em Deus. E eu quero dizer que quando eu estava estudando essa palavra, muitas vezes a gente é confrontado sobre a nossa fé, sobre a nossa vida com Deus, sobre as orações que eu faço, nós somos confrontados. E muitas vezes a gente tem que ser ministrado por Deus, e Deus dá uma puxada de orelha, Deus dá uma cutucadinha, admoesta, exorta, Deus nos exorta nesse momento. Mas Amém. Eu quero dizer para vocês que eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por todas as situações quase impossíveis que Ele conseguiu alterar. Pelos 3 meses de vida que deram para o meu pai durou 2 anos. Eu pude conviver muito tempo com meu pai. Orações do nosso pastor aí, que está nessa live aí, certo? Amém. Então, pelas orações dele, por Deus, pela minha fé, por tudo. Os 3 meses dos médicos, 2 anos. Quanto tempo a mais? E graças a Deus foram momentos preciosos, momentos fantásticos. Amém. E só Deus mesmo, olha, só Deus para fazer alguma coisa para os seus filhos desse jeito. Amém. Foi um presente de Deus, O último ponto, então, Vamos lá que a hora está passando. Pois é, eu sei, pastor, 48. Posicionamento frente às situações. Foi Paulo que pediu para ir para Roma. Então... Sim. Paulo tem que... Bom, ele se posiciona. Tu que pediu, Paulo, agora tu vai no barco. Tu não pode desistir, tu não pode saltar na água, tu não pode... Né? E o anjo chegou para ele e disse assim, ó, eu vou dar todos que estão nesse barco nas tuas mãos. Ninguém vai morrer. Tentaram pegar um bote salva-vida para chegar na praia e tal. E Paulo disse, olha, se sair do barco eu não garanto a vida. Quando o barco bateu e a onda fez o barco quebrar todo, alguns nadaram, alguns foram em madeira, outros foram em algumas peças que estavam no navio, e todos os 276 se salvaram, como Deus tinha dito para Paulo. Glória a Deus. Mas o que o anjo fez, afinal de contas? O anjo não mudou o vento, o anjo não... deixou o barco bater, né? Não mudou o maremoto ali, não alterou nada. Mas o anjo falou com o Paulo. O Paulo foi modificado, a sua fé foi modificada, ele recebeu instruções, ele recebeu orientação de Deus. Deus modificou o indivíduo, não mexeu em nenhuma circunstância. Sim. E Paulo seguiu exatamente o que foi proposto para a vida dele. Sim. E uma coisa que a gente pode pensar agora, perto de encerrar, né?
Deus disse para Paulo assim, Paulo, eu vou salvar os 276 menos o barco. Talvez eu pensaria isso, tá, gente? Vou admitir aqui, tá? Eu pensaria isso. Deus, como resposta a ti, nós estamos num barco no meio do oceano, no maremoto. Como é que você não vai salvar 276 se o barco vai ser destruído? Eu perguntaria isso para Deus. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Assim como não tem lógica, aquilo que Deus pode fazer na tua família, no teu emprego, Amém. No teu negócio, nas coisas que tu tá preocupado, nas vendas que não acontecem, sabe? Na tua Amém. Escola que não está funcionando, os pais não estão pagando, não importa aí, não importa a circunstância. Deus está Amém. dizendo para ti, nesse momento, que basta seguir Ele, que basta crer em Jesus Cristo, que basta aceitar Jesus no teu coração. Amém. A palavra de Deus é muito, mas muito superior a qualquer circunstância. Amém. E no final, os soldados tentaram matar os prisioneiros. O comandante do barco, o Júlio, defendeu Paulo. Disse, não, ninguém morre aqui. Porque Paulo tinha dito lá que os 276 iam se salvar, então ninguém morre aqui. Amém. Então Paulo começou a coordenar, nós fomos chamados, você que é cristão aí, nós fomos chamados para trazer bom ânimo, a gente foi chamado para incentivar, para dar uma visão otimista da situação, não para desencorajar pessoas, a situação está ruim, está tudo caindo, não. Se você é cristão e está escutando essa live, você tem que incentivar as pessoas. Amém. Incentivar, dar ânimo, dar coragem, fazer uma oração. Amém. Glória Amém. A Deus. Amém. Eu quero ler um comentário da Gilmara que diz assim, ó, Deus não trabalha por lógica, mas por princípios. Ele faz milagres a partir da nossa fidelidade. Deixa eu dizer algo, Matias, para a gente encerrar, que o tempo agora foi mesmo, tá? Foi mesmo. O teu milagre não tem lógica. Talvez você esteja perguntando assim, mas como é que Deus vai fazer? Não sei. Na tua lógica não vai encaixar. Mas o milagre que Deus pode fazer na tua vida, eu creio que vai, nós vamos orar agora, não precisa ter lógica. Só precisa você estar alinhado com Ele, nos princípios dele, e aguardar o livramento do Senhor. O barco está afundando, minha filha. Não se preocupe, meu filho, não se preocupe. Deus vai te prover, ainda que o barco se dissolva, a provisão do Senhor está sobre as nossas vidas. Amém, Martins? Amém, amém. Eu ainda quero dizer o seguinte, ali na bio do meu Instagram tem um Linktree, onde você vai clicar lá e você vai se inscrever no grupo de devocionais do Telegram. Por favor, inscreva-se. Também tem o link do YouTube e também tem um link para aqueles que desejam contribuir com o nosso ministério. Lá vai cair numa fanpage da igreja, onde tem lá todos os dados bancários, enfim, para aqueles que querem contribuir. Vamos orar, Martins? Que o tempo Amém, vamos agora orar. Foi. Pai, em nome de Jesus, baseado nessa palavra tão poderosa. Amém, Jesus. Eu quero chamar a existência agora, Pai, o Sim, milagre Jesus. De todo aquele que está ouvindo. Se você Amém. Está ouvindo agora, pense aí qual é o milagre que você precisa, coloca diante do Senhor a tua petição. Sim, Senhor, Deus. o milagre que eu preciso é esse. Dá nome para o milagre. Pai, esse milagre que essa pessoa está colocando aí diante de ti agora, Pai, eu, em nome de Jesus, Pai, com a autoridade que tem nos dada, para ministrar o Evangelho através do teu nome, o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, nós declaramos e chamamos a existência que esse milagre seja do céu, Pai, estabelecido, Pai. Nós impetramos um decreto no mundo do Espírito e chamamos a existência, Pai. Essa situação vai se transformar num milagre, em nome de Jesus, contra qualquer pensamento lógico, contra qualquer possibilidade lógica. Mas eu declaro agora, em nome de Jesus, Pai, está feito no mundo espiritual. Pai querido, também te agradeço pela vida do Martins, da mulher, sua família, pela fidelidade, pela unção que tu tens colocado na vida deles, Pai. Sim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridão, muito obrigado pela tua participação. Que o Senhor te abençoe muito. E olha, vai ter outras palavras aqui. Amém, igreja? Outras Amém. Palavras do nosso querido Martins.
E eu vou aguardar os outros 12 se manifestarem também, trazendo a sua contribuição. Tá bom, querido? Deus abençoe. Amém, queridos. Glória a Deus por tudo. Eu quero agradecer a audiência de todos. Amanhã estaremos aqui às 20 horas. Obrigado, Arthur, Jéssica, Carol, Juliano Longaray, Martins, Lubiac. Deus abençoe, Deus abençoe. Dona Zica, Deus abençoe. Thaísa, glória a Deus, foi tremendo mesmo. Nilda, Deus abençoe. Carlos Eduardo, nos vemos amanhã. Valeu, Gilmara, Deus abençoe. Felipe.